Fala aí, turma! Vamos começar agora progressão aritmética. Matériazinha também importante. Não é a favorita do Enem. Eles ultimamente andam preferindo a progressão geométrica, mas essa é a mais básica. Entendendo a progressão aritmética já é um passinho para a gente compreender a progressão geométrica. Bom, pelo que o textinho está falando aqui, o resuminho é bom. Vamos ler junto. Uma sequência, finita ou não, é uma progressão aritmética PA. Nós podemos ter uma sequência numérica que seja infinita, não tenha fim, ou a gente pode ter uma sequência finita, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e fim, está aí a minha sequência finita. Mas o conjunto dos números naturais, por exemplo, é uma sequência infinita. Uma sequência é uma progressão se cada termo, a partir do segundo, é a soma do seu antecessor com uma constante R, chamada de razão da PA. Assim, aí ele dá alguns exemplos aí que eu vou transformar em número. Vamos supor, galera, que eu tenho primeiro um número inicial aqui. O meu primeiro número vai ser o número 1. E a minha razão, ou seja, esse número está pulando de casa em casa numa razão de 2, o que significa que o próximo termo daqui, ou seja, o A3, ele vai ser o número que eu tenho agora mais a razão, ou seja, o A2 na verdade, né? Eu coloquei A3 aqui, mas é o A2, ele vai ser o número anterior mais a razão. Então, o número anterior mais a razão, e escrever isso daqui é a mesma coisa de escrever 1 mais 2, ou seja, o meu número anterior mais a razão. Então, o meu A2 ele vale 3. Repara que é bem tranquilo de perceber, porque o R é a quantidade de saltos que você vai dar de número em número, sempre somando ou subtraindo. E a diferença da progressão geométrica, que a progressão geométrica trabalha com o conceito de multiplicação. Aqui nós vamos trabalhar com o conceito de soma. O conceito de sequência, pessoal, aqui no ensino médio, ele ainda é muito simples. Nós só vemos dois tipos de sequência aqui, que é a progressão aritmética e a geométrica. Mas é importante salientar que existe um monte de tipo de sequência, cada uma com as suas propriedades. Quem for seguir na área das exatas vai entrar nesse ramo aqui no curso superior, uma matéria só de sequências. E aí vocês vão ver vários tipos de sequência com várias finalidades. Por exemplo, um dos métodos da calculadora fazer conta tão rápida do jeito que ela faz, principalmente as calculadoras científicas, é transformar determinadas funções numa sequência numérica. Por incrível que pareça, olhando aqui parece meio absurdo, né? Como que a gente consegue transformar uma função, que foi uma matéria que a gente acabou de ver, numa sequência de números? Pois é, a calculadora científica ela faz isso, não necessariamente na função, na progressão aritmética ou geométrica, mas nas várias gamas de sequências disponíveis que a gente tem no ensino superior, que ocorre essa transformação. A calculadora sabe lidar muito melhor com uma progressão aritmética, por exemplo, que é só uma soma, é um conceito básico, a calculadora faz muito rápido, do que você dar uma função para ela onde o cálculo é muito mais complicado. Então, um dos usos de sequência está justamente na otimização de cálculo. E do que é importante nós sabermos então? Isso aqui que eu acabei de dizer está muito bem definido no enunciado desta forma aqui, ó, nessa linha bonitinha. Vou pegar um marca-texto de amarelinho, que é o que nós já estamos acostumados. Está anunciado principalmente aqui, ó. O A2 é a soma do A1 mais a sua razão, assim como o A3 é a soma do A1 mais duas razões. Lembrando que aqui nesse pedaço eu poderia escrever, por exemplo, que o A3, colocar aqui um link, que o A3 ele vale A2 mais a razão. Só que como o A2 é o A1 mais a razão, então né, a gente pode escrever isso que está exatamente aí, A1 mais duas razões. Bom, outro termo importantíssimo dessa lista para a gente entender é a soma dos n primeiros termos.
Ó, essa partezinha aqui, a soma dos n termos, n primeiros termos, é dado por esse Sn. É muito comum, às vezes, o estudante confundir essa daqui com a da progressão geométrica. Como assim? Vamos supor que os meus primeiros termos, seguindo essa sequência que eu coloquei aqui, que eu rabisquei na tela, 1, 3, 5. Se eu quero saber a soma dos 5 primeiros termos, eu jogo nessa formulinha. Nesse caso, para n igual a 5. N igual a 5, aqui vai me dar a soma dos 5 primeiros termos da sequência. Aí lembrando que esse termo AN aqui, ó, é o último termo, que no caso vai ser o A5. A gente vai ver isso daqui nos exercícios, como é que funciona melhor. Por enquanto, galera, é isso daqui. Vamos ver então nos exercícios como que nós vamos usar toda essa questão. Número 1, exercício da PUC. É lógico que eu não vou deixar esse monte de rabisco. Prontinho, estamos limpo em folha. Aqui, ó, número 1 da PUC, Rio. Os números A1, 5x menos 5, A2, x mais 14 e A3, 6x mais 3 estão em PA. Ou seja, o A2, que é todo esse número aí com x, ele obedece uma razão para ele em relação ao A1 e o A3 obedece também uma razão para em relação ao A2, nesse salto que eles deram de número em número. A soma dos três números é igual a... Então, pessoal, o que ele está interessado aqui? Oh my God, Gabriel, o que ele está interessado? Ele está interessado no A1 mais A2 mais A3. Simplesmente isso. A gente quer quanto que dá a soma desses números. Mas não tem como eu simplesmente somar toda essa galera aí, porque eu não tenho o valor de x. E pelas alternativas, está claro que isso daqui vai dar o número inteiro. Então, provavelmente é possível achar o valor de x. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não acabou de ver que o A2 é o A1 mais uma razão? Então, vou escrever aqui, ó. Então, isso aqui é o que nós estamos querendo achar. Então, A2, ele é o A1 mais uma razão. Eu não sei que razão é essa. Estou querendo saber, inclusive. O A2 a gente já tem. Ele deu x mais 14 é igual ao A1, que ele também deu, que é 5. Nossa, eu estou rabiscando aqui, mas eu já vi que eu não vou enxergar os números. Vou colocar um pouco mais para baixo. Ó. 5x menos 5 mais a razão que eu coloquei ali. Agora dá até para a gente escrever a razão em função de x. Olha só, eu vou passar então para esse lado aqui, ó, o x. Eu vou jogar para o outro lado. E, não, na verdade, vou fazer o contrário aqui, né? Vou passar o 5x para esse outro lado e o menos 5 para o outro lado também. Vou deixar o r sozinho, isolado. Então, x menos 5x mais 14 mais 5 igual a r. Deixei o r sozinho. Fazendo essa conta, vai ficar menos 4x mais 19 igual a r. Reescrevendo só para deixar bonitinho, r então é menos 4x mais 19. Reescrevendo aqui em um formato em que nós, estudantes, estamos acostumados. Então, nós escrevemos r em função de x. Nossa, Gabriel, mas você está falando de função? Na verdade, existe uma ligação importantíssima entre a progressão geométrica e função. Nossa, Gabriel, eu estou louco para saber. Você vai me falar hoje ainda? Talvez. Vamos ver. Talvez eu fale. Acho que mais para frente eu comento. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Não, aqui para o próximo, não acabou ainda não. Beleza. Já fizemos. Achamos o R em função de x. Só que ainda não arrumou o nosso problema, né, galera? A gente vai ter que achar agora uma outra relação. A gente pode escrever a seguinte relação, ó. Opa. Podemos escrever a seguinte relação, que o A3, ele não é o A2 mais uma razão também? Assim como escreveu que o A2 é o A1 mais uma razão, a gente também pode escrever que o A3 é o A2 mais uma razão. O A3, ainda bem que eu não escrevi por cima, eu consigo enxergar daqui, 6x menos 3 é igual ao A2x mais 14 mais uma razão. E de novo,
eu vou isolar o R, deixá-lo sozinho, de castigo de um lado só. Passar o x para o outro lado e o 14 também vai. Então vamos ter 6x menos x menos 3 menos 14 é igual a R. Então já podemos deixar como 5x menos 17 igual a R. Reescrevendo para ficar bonitão. Então fica que R vale 5x menos 17. E por que que isso daqui também é super importante para a gente? Repara que nos dois casos, galera, eu escrevi o R em função de x. Agora isso é muito bom, porque vai me permitir igualar tudo isso daqui. Como assim igualar tudo isso aqui? Ó, repara só o seguinte. Agora a gente já tem uma relação de correspondência. A gente conseguiu achar duas variáveis, manipular duas variáveis e achar duas relações entre elas. Eu sempre comento isso daí com a turma. A gente sempre precisa achar a quantidade de relação em relação ao número de variáveis que a gente tem. Se a gente tem duas variáveis, pelo menos duas relações é o suficiente para dar a resposta. Então agora basta eu igualar os R's. Se R é igual a isso e igual a isso, então a gente pode dizer que menos 4x mais 19 é igual a 5x menos 17. Então aqui, x de um lado e número do outro, eu vou manipular aqui o x pela direita e as letras pela esquerda. Então fica 19 mais 17 é igual a 5x mais 4. Ora, aqui já é um belo caminho, que 36 é igual, aqui faltou o x, 9x. Então aqui a gente já sabe que o x só pode valer 4. Inclusive, ele poderia até fazer uma pequena armadilha aí, colocando o valor de 4 ali nas alternativas, para ver se pegava algum desavisado, né? Só que você, estudante assíduo, estudante esperto, não iria cair nessa. Então você já ia olhar para isso aqui e falar, eu acho que tem alguma coisa errada. O que mais que precisa fazer? Precisa fazer que 4 é simplesmente o valor de x, não é o valor do A1, nem do A2, nem do A3. Agora a gente vai ter que achar quem que vale essa galera aí. Quem é o A1, quem é o A2, quem é o A3. Então, agora a gente já sabe que o A1, ele vale 5x, só que o x já tem, que vale 4, menos 5. Aí, agora é só substituir. Virou sem segredo, 20 menos 5. Então, o A1 vale 15. O que mais? O A2. O A2, ele vale x mais 14. Então, 4 mais 14, que vale 18. E o A3 também ele sai pronto, que é 6 vezes 4, 24, menos 3, que dá 21. E olha aqui que maroto. Olha aqui a nossa PA. Já dá até para a gente descobrir a razão dela. Qual que é a razão dela? Do 15 para o 18, andamos quanto? E do 18 para o 21, andamos quanto? Nossa, Gabriel, você está querendo dizer que do 15 para o 18 andou 3 e do 18 para o 21 andou mais 3? É isso mesmo, o R vale 3. Mas ele nem pediu isso. Ele quer a soma dos números. Então, para finalizar a nossa resposta, a soma dos números, você simplesmente vai fazer 21 mais 18 mais 15. E vai dar 54. Letra, então, letra B na tela. Beleza, turma? Ó, por enquanto, vamos deixar só esse exercício aqui. E nas outras aulas a gente continua resolvendo os próximos. Se você não entendeu esse básico aqui de PA, já pergunta, não deixa juntar, porque esse tipo de matéria, se você não entendeu isso aqui, você não vai entender do próximo caderno também, progressão geométrica, e pode te causar um pequeno problema lá na frente. Beleza, galera? Até a próxima!